Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, esteja com você e com toda a sua família. Com alegria estamos aqui novamente para refletir um pouco sobre o Evangelho da liturgia deste domingo, 21º do tempo comum. O texto que iremos refletir se encontra em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. E o central nesta leitura do Evangelho do domingo se encontra naquela pergunta de Jesus: quem sou eu para vocês? Então, Jesus propõe essa pergunta aos discípulos e escuta a sua resposta. E nós também, como seus seguidores, somos chamados a responder: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Então, o Evangelho deste domingo, volto a repetir, Mateus 16, 13 a 20, nos propõe essa questão. E responder quem é Jesus. Nós podemos pensar isso na resposta que os outros dão ou na resposta que a gente dá. Então, quando pensamos na resposta dos outros, nós vamos ver que existem vários pensamentos, várias coisas que as pessoas têm em mente a respeito de Jesus Cristo na vida delas. Então, é uma maneira de ver Jesus que se expressa aí na fala das pessoas, como nós ouvimos no próprio Evangelho. E quando a pergunta se volta para nós também somos chamados a dar uma resposta nossa, não a partir da pessoa ou dos outros, daquilo que elas disseram, mas a partir do que nós dissemos. E o interessante é que quando nós nos apegamos ou na resposta dos outros, ou simplesmente nas nossas próprias respostas, partindo daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha, corremos o risco de não dar uma resposta verdadeira a respeito de Jesus. Então, o que é que nós podemos fazer? A nossa resposta, ela precisa partir do próprio Jesus. Então, a nossa resposta a essa pergunta, quem é Jesus, não vai simplesmente partir do nosso pensamento individual ou do pensamento dos outros, mas vai partir desse olhar que nós temos para o próprio Jesus. E aí, olhando para Jesus, nós vamos poder responder quem Ele é de verdade. E aí, então, essa resposta, ela vai precisar partir de uma experiência que nós temos de Jesus. De uma experiência. Porque é experimentando Jesus no nosso coração, na nossa vida, é que nós vamos poder responder quem Ele é. E é nessa experiência que nós vamos descobrindo que, de fato, Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para nos salvar. Então, é olhando para Jesus que nós vamos fazer acontecer a nossa resposta. E nesse sentido, então, o que Pedro fala com Jesus vai se tornando também nossa expressão de fé. Porque Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogia a resposta de Pedro. Então Pedro, ele percebeu, sentiu na sua vida, a partir daquilo que Jesus mesmo mostrou para ele e para os discípulos, ele vivenciou essa experiência com o Senhor e pôde então responder: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então essa resposta de Pedro, ela fundamenta a fé dos apóstolos, fundamenta a fé da igreja. Então, nesse sentido, nós nos edificamos na fé que professamos em Jesus Cristo, essa mesma fé que Pedro professou. Então, Jesus fala sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? É a pedra da fé
que toda a igreja professa. O que a igreja professa é que Jesus é o Senhor da nossa vida. Então, nós não anunciamos qualquer coisa, nós não anunciamos uma ideia, nós não anunciamos um pensamento ou simplesmente coisas que nós ouvimos falar, mas nós anunciamos Jesus. Anunciamos Jesus como nosso Salvador. Então, Jesus não é uma teoria, mas é o Filho de Deus que se encarnou, que veio habitar no meio de nós, viveu no meio de nós, assumiu nossa condição humana e, desde aí, nos trouxe a salvação. Então, nós somos chamados a pensar nisso, quando nós damos essa resposta. Por aí, nós vemos que a resposta não é simplesmente uma resposta minha, ou é uma resposta dos outros, mas é olhando para Jesus e fazendo a experiência dele, é que nós respondemos quem ele é para nós. Então não tem como falar de Jesus, não tem como dizer que Jesus é o Senhor da nossa vida, se nós não o experimentamos em nosso coração, não experimentamos em nossa vida e não o mostramos com as nossas atitudes ou o nosso jeito de ser. Aí está uma outra coisa muito importante, porque nós precisamos dizer quem é Jesus a partir da nossa fé e da nossa vida. Porque senão Jesus fica como que uma teoria. Eu conheço sobre Jesus porque li nos evangelhos, eu conheço o comentário que os teólogos fazem de Jesus, mas eu não o experimento, eu não o transmito com a minha vida. E o cristão, ele é a imagem de Jesus Cristo, desde o seu batismo. Por que nós ganhamos esse nome de cristão? Porque a partir do nosso batismo, nós ganhamos essa marca de Jesus em nós. Nós participamos da vida de Jesus, participamos da sua morte, da sua ressurreição e assumimos todo o seu projeto de vida, o seu projeto de amor. Então, como que nós vamos ser cristãos se nós não mostramos com a nossa vida, na nossa família, no trabalho, na convivência do nosso dia a dia, na nossa comunidade, nas escolhas que nós fazemos, enfim, nas nossas atitudes, se nós não mostramos que realmente nós conhecemos Jesus. Porque se nós somos cristãos e seguimos Jesus, a nossa vida precisa expressar tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Daí a importância de não só sabermos de Jesus, mas de viver profundamente a experiência com Ele, esse encontro com Ele, essa intimidade com Ele e buscar mostrar com a nossa vida no dia a dia quem Ele é. De que maneira? Nesses lugares que eu falei, a partir do amor, do respeito, do carinho, do cuidado com o outro, da solidariedade com as pessoas que necessitam, da ajuda às pessoas, de ser sinal de esperança junto às pessoas que sofrem, não concordar com as injustiças, não ser desonesto, não espalhar o mal, enfim, promover a vida que o próprio Jesus promoveu. É dessa forma que nós vamos mostrando verdadeiramente que Jesus está junto de nós, que nós o conhecemos, que ele faz parte da nossa vida, que ele direciona o nosso pensar e o nosso agir. E vivendo este mês vocacional, isso se torna mais profundo ainda. O Senhor que nos ama e nos chama, quer contar conosco, ele deseja que o conheçamos, que o sigamos, de acordo com a vocação que ele nos deu, de acordo com os dons que o Espírito Santo inspira em nós, que tudo isso é graça de Deus. Conhecer Jesus, seguir Jesus, responder quem ele é graça de Deus. Então o Espírito Santo nos conduz nessa caminhada. O
Por isso que Jesus fala a Pedro: não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E, diante das diversas vocações, então, eu sou chamado a dar uma resposta concretamente ao Senhor. É o que estamos vivendo aí neste mês vocacional, em que a igreja nos chama a pensar, nos convida a pensar na nossa vocação. E qual tem sido a nossa resposta a Deus. Então, que o Evangelho, a liturgia deste domingo, nos ajude verdadeiramente a responder a essa pergunta de Jesus: quem é Ele para nós? E respondendo a Jesus quem Ele é, nós possamos a cada dia mostrar com a nossa vida que de fato o conhecemos e o seguimos com muita alegria e coragem. Um grande abraço a todos, um bom domingo, uma boa semana que vai iniciar e que o Senhor esteja em seu caminho, orientando toda a sua vida no caminho do bem. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.